Meu nome é Glaucio Eduardo Stocco, sou delegado de polícia, estou coordenando a Central de Polícia Judiciária aqui de Jaú. Gostaria de falar com vocês a respeito dos acidentes de trânsito, que vem gerando muitas mortes, principalmente de jovens em nosso município e no Brasil de forma geral. Gostaria de dar um alerta que o envolvimento em acidentes de trânsito, de forma geral, caracteriza crime e pode dar cadeia. Há possibilidade, inclusive, de ser enquadrado uma morte, por exemplo, como um homicídio doloso, por dolo eventual. Nós temos algumas situações em que a pessoa se envolve no acidente de trânsito, não tem intenção em praticar aquele acidente, mas isso caracteriza crime, é o homicídio culposo na direção de veículo automotor. E se a pessoa estiver embriagada, estiver participando de racha, estiver com excesso de velocidade, não for habilitado, isso pode trazer um agravante. E como eu disse, pode ser enquadrado como homicídio doloso. Aí a pena é muito maior e a pessoa pode realmente ficar presa durante bastante tempo. Nós temos 11 tipos penais descritos como crime no Código de Trânsito brasileiro. As infrações mais comuns e mais graves são o homicídio culposo na direção de veículo automotor, a lesão corporal culposa decorrente de acidente de trânsito, a embriaguez ao volante, omissão de socorro, praticar racha, enfim, temos uma série de crimes aí, de situações em que o motorista pode ser enquadrado e responder pela prática de algum crime. É importante que o motorista saiba que é uma grande responsabilidade dirigir, mesmo porque se ele se envolve em algum acidente de trânsito, além da responsabilidade criminal, tem a responsabilidade civil, que ele tem que arcar com os prejuízos, e a responsabilidade administrativa. Ele pode ter a carteira suspensa e, se não for habilitado, ele pode ter a proibição de obter a permissão ou a carteira de habilitação. E esse período pode variar de 2 até 5 anos sem o direito de dirigir. Sem contar que o envolvimento no acidente de trânsito pode gerar um boletim de ocorrência e, eventualmente, um antecedente criminal para essa pessoa que pratica qualquer um dos tipos penais ou dos crimes descritos aí no Código de Trânsito. É importante destacar que, principalmente ao jovem que vai se habilitar, a carteira de habilitação ou a permissão, a possibilidade de dirigir um veículo, é como se ele tivesse uma arma em mãos, porque ele pode se envolver num crime de trânsito e o veículo pode se tornar o objeto desse crime. E além da responsabilidade criminal, tem a questão civil, que a pessoa vai ter que se responsabilizar por todo o dano que ela causou, desde os danos materiais nos veículos até a questão médica, inclusive com a responsabilidade civil pela manutenção daquela pessoa que às vezes fica impossibilitada até de trabalhar numa cadeira de rodas ou acamada. Então é importante que o jovem tenha essa consciência que o veículo é uma arma realmente e pode ser objeto da prática de crime. Acho também importante destacar a questão do uso e ingestão de bebida alcoólica ou qualquer outro tipo de substância entorpecente associada à direção do veículo, né? Então nós vemos constantemente jovens sendo conduzidos até a delegacia pela prática do crime de embriaguez ao volante, mas as consequências de você ingerir bebida alcoólica ou qualquer outro tipo de entorpecente e dirigir podem ser muito mais graves, inclusive para você mesmo. Além de você colocar a sua própria segurança e a sua vida em risco, você vai colocar a vida de terceiros também em jogo. Uma outra situação que nos causa bastante preocupação são os rachas, principalmente entre jovens aí, que pegam os carros dos pais muitas vezes e saem apostando corrida aí, colocando em risco não só a própria vida, como a vida de terceiros. Isso também é caracterizado como crime. Além da responsabilidade penal, tem o risco do acidente, que pode gerar morte, pode gerar lesões corporais, além das punições administrativas, né, relacionadas à proibição de obter a CNH ou a suspensão da sua CNH por um longo período, e as responsabilidades cíveis. Você tem que arcar com os prejuízos de terceiros aí, ou você sendo adolescente, a responsabilidade vai recair sobre seus pais. E não só os pais respondem, como também
o adolescente, no caso, ele vai responder criminalmente. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vai ter a responsabilidade por estar praticando qualquer um desses delitos previstos no Código de Trânsito, combinado com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Portanto, se você não quer se tornar um criminoso e ser enquadrado pela Polícia Civil, dirija com responsabilidade, respeite as leis de trânsito. A Polícia Civil apoia a campanha Maio Amarelo por uma Jaú sem acidentes.